Então, o livro vai até a página 52 para esse teste, mais aquele slide que eu mandei para vocês, do romantismo, que nós estudamos aqui, né? Expliquei para vocês características do romantismo. E eu fui comentando com vocês as características do romantismo presente na obra, não é? Mandei o slide para vocês, só a parte que a gente trabalhou, tá? Que vocês vão estudar. E só características. E a apostila aqui que nós vamos falar agora do conto. Oi, gente, o João cai. João Paulo tá na aula, não? Ô, Débora, pode? O do mês que vem é qual mesmo? A Hora da Estrela, né? Pode começar. Gente, João Paulo caiu da aula, deixa eu confirmar aqui. João Paulo. Professora, eu caí aqui, desculpa. Ah, tá. Não, porque eu já tinha te recebido, entra de novo com o seu nome, você já viu, né? A gente tem que conferir, tá, meu filho? Aqui, então vamos lá. Essa atividade aqui, ó, vou terminar de comentar ela, porque, assim, não tem muita coisa aqui que vai dar spoiler para vocês. Nós já falamos como que o narrador conta a história, né? Se dirigiu a uma prima chamada apenas por D. E isso aí causa no leitor uma sensação de que está ouvindo furtivamente uma conversa entre duas pessoas, né? Cite algumas características da realidade presente na obra do romantismo. Característica da realidade é que ele usa, ele fala de ruas existentes, ele fala do Engenho Velho, que é o bairro, ele fala da Glória, né? Citações precisas de locais e horários, menções a obras públicas, como a construção da Santa Casa e a destruição do Morro do Castelo, além de aludir a vários fatos verídicos da sociedade brasileira da época, como os bailes e as óperas. É que a menina começou na verdade, a mãe dela começou a introduzi-la na sociedade carioca, né? Então, levava ela para os bailes e para as óperas. E aí ela adoeceu, né? Ela tá, meio que parece que ela está com tuberculose. É outra característica dessa escola literária, a tuberculose. A tuberculose era um mal que acometia muitas pessoas na época, sabe? Muitas pessoas morriam de tuberculose. A tuberculose mata até hoje. Aquela menina Simária, da dupla Simone e Simária, ela teve tuberculose. E aí, ela ficou muito magra, quase morreu, né? Ela estava fazendo participação no The Voice, e aí depois elas contaram, né, para os fãs, que ela quase morreu, porque a imunidade dela baixou muito, com muito show, muita viagem, né? Às vezes não comia, não dormia direito, e aí ela quase morreu. Ficou internada há muito tempo, parece que teve que fazer transfusão de sangue. Então, a tuberculose até hoje é uma doença muito perigosa. Assim, as pessoas cuidam melhor hoje, né? Porque a medicina muito mais avançada, muito melhor, né? Mas nessa época do romantismo, século XVIII, da primeira metade do século XIX, desculpa, primeira metade do século XIX, aham, isso mesmo, é o Tiago Silva, né? É. Não me lembrava dele, não. Mas agora que você comentou, eu me lembrei. É, muitas pessoas morriam de tuberculose. E assim também é porque você não pode ficar muito no vandalismo, sabe? Muita friagem à noite, muita bebida gelada, isso ajuda muito, né? E aí, esses escritores do romantismo, as pessoas mesmo, né? O público, você vê a sociedade carioca, eles gostavam de muita festa, gostavam muito de bailes, né? De ir a óperas, então eles pegavam muito frio, não é? Eles pegavam muito frio. Lembra que ela falou assim que ela ficou doente? Lembra que ela contou para ele na carta como que ela ficou doente? Ela pegou um vento fresco saindo de um dos bailes, né? Às vezes estava lá com seu vestido um pouco decotado, né? Sempre o cabelo preso, não tem o cabelo para poder tampar aqui o peito, o colo, né? As costas. E aí ela pegou aquele vento fresco, que ela falou, uma aragem, e aí adoeceu, né? Tuberculose faz tossir muito, ataca o pulmão. Tem várias tuberculoses, né? Pescoço, parece. E aí, Elaine vai explicar isso melhor para vocês, tá? Que eu não sei, não. E aí, Elaine não, né? A Patrícia, né?
E aí ela pegou a tuberculose, ficava ofegante, não conseguia respirar direito, por quê? Porque atacou o pulmão dela. E, e aí muitos escritores, muitas pessoas da burguesia, da época mesmo, morriam de tuberculose. Esse era chamado mal do século, sabe? E aí o romantismo fala muito do mal do século. Teve até um escritor muito famoso da segunda geração do romantismo brasileiro, que foi o Álvares de Azevedo, aqueles que escreveu aquele poema que nós trabalhamos na apostila 1, Se Eu Morresse Amanhã, da função evasiva da literatura, que ele quer morrer para acabar com a dor que ele sente. Então, o Álvares de Azevedo, ele morreu com 24 anos vítima de tuberculose, entende? Então, era um mal que acometia muitas pessoas, né? E, e aí, essa doença ficou chamada de mal do século, entende? E aí o mal do século, na literatura, no romantismo, é a tuberculose, mas é também não só esse mal físico, é também o mal sentimental, né? De dilaceração sentimental da pessoa que ama incondicionalmente, igual esse menino amava essa menina sem saber quem que era. Quando ela fala que tinha problema nos seios, era tipo um sentido conotativo, já que o peito era afetado internamente com a dor da tosse. O seio. O seio não quer dizer mama, tá? O seio quer dizer que o peito que era afetado pela doença. É isso mesmo, tá, Ana Júlia? É o seio aqui, ó, o peito, tá? Tem uma hora até que depois lá, já mais pro final, que ele vai falar que ele sentiu o seio dela melhorando, ou seja, o peito, tá? Que ela já conseguia respirar melhor. Ela já não estava mais tão pálida. Vocês estão com medo de morrer, não? Aqui. Então, o mal do século não era só esse mal físico, que era a tuberculose, tá? Nós vamos ouvir falar do mal do século no romantismo. Mas também essa dilaceração sentimental do homem romântico, que ama demais, né? Que às vezes não tem jeito de resolver uma situação amorosa e ele se mata, né? Então, é isso. O bom desse livro, esse livro muito pequeno, essa história, né? Mas ele é recheado de todas as características da escola literária romantismo. Todas. Ó, idealização da mulher, idealização da natureza, colocação da natureza em primeiro plano. Você observa que ele fala assim: quando eu acordei, o dia raiava, o sol derramava seus raios dourados sobre os rochedos da. Isso é idealização, sabe? Ele vê tudo mais bonito na natureza. Os passarinhos que voam, os peixes nadando, as ondas do mar, os rochedos, os penhascos. Não são penhascos, porque penhasco é uma coisa perigosa, certo? Mas é rochedo. Então, assim, ele vê tudo mais bonito na natureza. Isso é idealização da natureza. E também a idealização da mulher, porque o tempo todo ele fala como se ela fosse uma deusa grega, né? Mesmo antes de conhecê-la. E aí, depois que ele conhece, ele fala assim: então, os meus sentimentos não mentiram. Ela é realmente uma deusa, ela é muito bonita. Então, idealização da mulher, idealização da natureza, colocação da natureza em primeiro plano, é, idealização do sentimento amoroso, exacerbação sentimental, né? Porque ama demais e faz qualquer loucura pela mulher. Você viu tanto de loucura que fez aí já, né? É muita loucura, né? Vocês ficar com medo de morrer naquele barquinho também, não? É tudo muita loucura. Que ele faz por amor, não é? Mas tudo da classe média alta, né? Vocês viram que é a burguesia, né? Que ele fala que ele tem o que é o cavalo da época, o dinheiro. Aí até pedi para vocês acharem para mim uma parte que ele afirma que ele é da burguesia, vocês não me acharam até hoje. Né? Tá aqui, ó. Página. Que ele fala assim, ó. Lá na página 39. Não tinha um trono como o Ricardo III para oferecer em troca de um cavalo, mas tinha a realeza do nosso século, tinha dinheiro. E ele tinha dinheiro mesmo. Então, fazer todas essas loucuras que ela não fazendo. Trabalhar em nenhum momento falou que trabalha, não, né? Pois é, burguesia. Porque só pode falar das coisas boas, entendeu? Só tem coisa boa. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos aqui terminar de falar sobre isso aqui. Quais características da corrente a qual a obra pertence ao romantismo podemos perceber até o momento? Então, nós já podemos ver a natureza colocada em primeiro plano, idealização da natureza de forma poética, idealização da mulher, além de traçar um painel na vida da corte burguesa da sociedade carioca do século XIX. Ok? Um painel sociocultural, né? É social, né? E também dos costumes culturais. Eu vou colocar aqui, ó. Não, só painel tá bom. Por que o narrador julga que a moça é feia? Lá no comecinho.
porque ela se entrega, ela se deixa beijar no ombro por um desconhecido, porque ele não sabia que ela já o conhecia. E ela já o conhecia, né? Ela já o amava. Ela sempre o via passando na rua. Ai, ai. Mas é bonita a história de amor, né? É bacana. E a gente sabendo que é tudo assim, uma idealização, né? Mas é bonita. O sândalo revela que se trata de uma moça bela e não feia, justifique, porque ele fala ali que o sândalo é o perfume das deusas. Quer ver, ó? O sândalo tá lá na... Aqui, ó, na página 15. Só uma mulher distinta, uma mulher de sentimentos, sabe compreender toda a poesia desse perfume oriental, desses ratis do olfato que nos embala nos sonhos brilhantes de mil e uma noites, que nos fala da Índia, da China, da Pérsia, dos esplendores da Ásia e dos mistérios do berço do sol. Então, por que o sândalo que exalou, né, foi uma revelação de que ela era bonita? Porque só as mulheres distintas compreendem a poesia de um perfume oriental. Porque, segundo o narrador personagem, né? Segundo o narrador personagem, só as mulheres distintas conhecem. Tá aqui, tá, gente? Na página 15. Só as mulheres distintas de sentimento. Tô escrevendo tudo errado. Distintas de sentimento sabem compreender o mistério. É o mistério que fala? Cadê? Não, toda a poesia desse perfume oriental. Sabe compreender toda a poesia desse perfume oriental. Só as deusas, tipo assim, entendeu? Aqui no caso, falando das mulheres distintas, porque ela é diferenciada, né? O que leva a apaixonada a assistir a ópera sempre? Tentativa de reencontrar sua amada. Por isso que ele fica aí nas óperas, sempre. Porque a menina tá doente, né, tadinha? Que dó. Justifica a metáfora. Fio de Ariadne, no capítulo 2. Fio de Ariadne, que ele fala aqui, ó. Deixa eu te mostrar onde é que tá. Aqui, o fio de Ariadne. O capítulo 2. O fio de Ariadne está na página 19. Fio de Ariadne é uma luz que brilha para poder. Deixa eu ver aqui. Ó, entrando uma vez no teatro e passando a minha revista acostumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe, a minha estrela. O fio de Ariadne que me podia guiar nesse labirinto de dúvidas. O que é o fio de Ariadne? Está aqui embaixo. Por que é bom vocês comprarem o livro que a gente põe na lista? Porque geralmente os livros que vêm na lista, eles trazem essas notas da editora. Tá aqui, ó, NE, é nota da editora. Justamente para leitores jovens, né? Porque a leitura desses livros do romantismo, escritos lá em 1870, 1836, né, que é o caso desse aqui, parece, não é fácil, né? Já, tem palavras que já caíram em desuso, né? Então a gente precisa compreender o contexto da palavra. Então, pensei que meu menino tinha chorado. Então, o fio de Ariadne, não, essa metáfora origina-se na mitologia grega. Ariadne forneceu a Teseu um fio de joias com o qual o herói escapa do labirinto do Minotauro. Então, Teseu era aquele herói que estava preso no labirinto do Minotauro e Ariadne ofereceu para ele um fio de joias, que é o chamado fio de Ariadne por isso. Não é? De acordo com a mitologia grega, Ariadne ofereceu a Teseu um fio de joias que o guiou
joias, Teseu é maiúsculo. De acordo com a mitologia grega, Ariadne ofereceu a Teseu um fio de joias que o guiou para sair do labirinto do Minotauro. Para sair do labirinto do Minotauro. E a mãe do Minotauro. E no contexto da nossa história, e no contexto do nosso enredo aqui que nós estamos lendo, a mãe de Carlota representa o fio de Ariadne. Porque onde a mãe está, a menina vai estar também, entendeu? A mãe Carlota representa o fio de Ariadne. Por estarem sempre juntas, basta que nosso herói, é assim chamado, tá, gente? No romantismo mesmo, a encontre para saber onde está sua amada. Aí, vamos ver como ficou essa resposta grande aqui. Ai, peraí. De acordo com a mitologia grega, a Ariadne ofereceu a Teseu um fio de joias que o guiou para sair do labirinto do Minotauro. E no contexto do nosso enredo, a mãe de Carlota representa o fio de Ariadne. Por estarem sempre juntos, basta que nosso herói a encontre para saber onde está sua amada. Quando ele viu a mãe, ele já sabia que a menina estava por perto. É como o filho de Ariadne, que guiou o Teseu para fora do labirinto. É como se ele estivesse no labirinto também no mundo, entendeu? Procurando sua amada. E aí... Mateus 52. Página 52. Deixa eu colocar isso aqui também, roxinho. Roxinho, a cor da paixão. Aí. Agora aqui, a última. Comente o conteúdo das duas cartas. Ai, gente. A tia esqueceu do S aqui. Endereçados ao mancebo. Mancebo é o carinha, tá? Na primeira carta, ela fala que tá aí no... Não, na primeira carta, ela fala que não pode ser amada, né? Vamos lá, gente. Como é que é? Achei-me uma carta. Não deve trocar sua felicidade por mim. Eu não posso ser amada. Mas eu te amo. Então, na primeira carta, ela assumiu o amor dela por ele. Na primeira carta, Carlota assume seu amor por ele, mas o impede, digamos assim, o impede de amá-la. Sem explicar o motivo, mas impede de amá-la. Na segunda carta, a segunda carta é quando ela viaja, né? Ele volta, né? A segunda carta fala que ela está esperando vê-lo, tem 2 dias, e ele não passa, e que ela vai partir para Petrópolis amanhã. E está lá na Tijuca, naquela vida, como é que é? Vivendo uma vida estúpida. Quando pode ser dormindo, caçando e jogando bilhar. Ai. Então, vamos lá. Na segunda carta, ela diz sentir a falta dele passando por sua rua, afirma que o ama e diz que vai para Petrópolis. Aí ele vai doido atrás. E é isso aí, basicamente. Ok? Ai, gente. Tem alguma coisa para a gente acrescentar? Alguém? Ok.
Não. Vocês não falam nada comigo? Ai, ai. Vida. Vamos nessa, né? Eu vou fazer uma fotinha aqui para mandar lá no grupo, tá? Pra vocês corrigirem o dever de vocês. E não, cortou. Ai, ai, cortou ali, ó. Parte de cima. Vamos ver aqui, peraí. De novo. Mandar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ai. Queremos ver pessoas. Meu filho, demais. Eu que sei, tá? Vamos nessa, né? Não tem saída. Aqui não tem remédio, remediada está. Deixa eu ver aqui. 9º ano, achei. Ó, vou mandar lá agora, tá? Cortei. Ô, Ana Júlia, obrigada, tá, gatinho? Obrigada. Aí. Mandei, povo. Nossa resenha de hoje. Aí, mandei, tá bom? Agora, vocês vão terminar de ler. Tá? Até a página 52, que vai cair no nosso teste. Mas aquilo que eu falei na nossa aula aí, sobre o romantismo, né? Tem já o slide que eu mandei para vocês. Mandei semana passada. Aí vocês olham lá a característica do romantismo, tá? Mas também já falei aqui, né? E agora nós vamos aqui para o conto. Nós já começamos a falar do conto aqui, A Doida, né? Esse conto muito bacana, né? Até na internet tem uns alunos que fizeram a interpretação desse conto, muito bacana. São vários. E aí nós temos aqui também um poema da Floribela Espanca, que é uma escritora portuguesa, muito famosa, que fala também da doida, né? Que foi até o que caiu no nosso teste, que a tia errou lá nosso enunciado, que seria questões tops. Mas tudo bem. E aí nós vamos falar agora desse contexto de circulação do conto, da estrutura do conto, né? Onde é que o conto é publicado, quem é que gosta de ler, qual que é o público-alvo, não é? Mas o conto, ele é uma narrativa pequena, né? Como vocês puderam perceber. É uma estrutura básica, né? Personagem, espaço, tempo, narrador. Personagem, espaço, tempo, narrador e o enredo. Isso, 5 elementos, né? É um texto fictício, em prosa, né, gente? Tem que ser em prosa, curto, linear, porque segue a ordem linear dos fatos, né? Não tem flashbacks. E conciso, ou seja, pequeno mesmo, né? Enxuto. Por ser um conto ficcional, né? Ele é tido como texto literário, porque é uma ficção, certo? Então, o texto ficcional é obrigatoriamente um texto literário. Tem poucos personagens, às vezes vai ter um personagem só, né? E a história é construída em torno de um único conflito, né? Que a gente apresenta o conflito ali, o clímax e já o desfecho, né? Uma coisa bastante pequena mesmo, o conto. E a arte de contar a história acompanha o homem desde que o mundo é mundo, né? Desde como vivia lá nas cavernas. Lembra que naquele desenho dos Scrooge, aquele homem que não gosta que as famílias dele saiam da caverna? Ele sempre conta histórias. Então, essa contação de histórias é o conto, né? Ele tem início na oralidade, né? O conto iniciou na oralidade. Vou interromper isso aqui. O conto tem início na oralidade. Como eu falei, desde a época das cavernas que o homem gosta de contar história. E aí, quando a gente vai trabalhar leitura de conto, também tem que ser assim, num tapa só. Você tem que ler o conto de uma vez só. E como a oralidade, você não pode interromper para voltar quando você deseja, né? Uma história que você está contando para criança, né? Por exemplo.
Geralmente é contação de história para criança, né? Aqui em Março tinha uma biblioteca itinerante da prefeitura, que andava de escola em escola, era uma Kombi, com vários livros enfeitados, com sítio de Pica-Pau Amarelo. Aí as meninas que contavam as histórias se vestiam dos personagens, bastante bacana. Montavam uma casinha para contar a história dos porquinhos, muito bacana, os meninos adoram. E elas andavam de escola em escola, nas escolas municipais de educação infantil, né? Os meninos de 4, 5 anos, contando história para os meninos. E eles amavam. Quando eles viam aquela Kombi chegando, eles já ficavam ensandecidos, porque sabia que era contação de história. E é muito bacana, né? É um trabalho, assim, é laborioso, né? É demorado para elas, mas, assim, a satisfação dos meninos é gigantesca. Menino gosta que a gente conta história, né? Que em casa eu tenho hábito de ler história toda noite com meus meninos. Às vezes, quando eu não quero ler história, eu conto a história da minha cabeça mesmo, né? Que eu ouvia quando era criança, né? Ou mesmo histórias já tradicionais, né? Clássicas, das princesas, né? O sapatinho de cristal lá da Cinderela, ou da Bela Adormecida, ou do João e Maria, a Casa de Doce da Bruxa na selva, na floresta. Então, essa contação de história, essa oralidade acompanha o homem. Vocês sabem disso, quando passado vocês leram Odisseia, vocês viram que antes de os gregos dominarem a língua escrita, eles andavam, né, de porta em porta, digamos assim, contando as histórias, eram chamados rapsodos, né, que contavam as histórias. Elas eram escritas em verso, na verdade, elas eram memorizadas em verso para facilitar a memorização, né, mas é contação de história também. Então, desde antes de o homem dominar a língua escrita, para escrever os contos, que ele já trabalha essa oralidade de contar a história, né? Muitos de vocês aí, os pais de vocês, devem que vão corroborar a minha ideia de que ouviam muitas histórias narradas assim oralmente quando eram crianças, né? Os avós contavam, os pais, um tia, professora, né? A minha professora da primeira série, ela sempre contava historinha depois do recreio, para acalmar a gente, né? A gente ficava quietinho, escutando aquela história. E assim, era a hora mais gostosa da escola, né? Que ela contava historinha. É igual aquele conto que vocês leram lá na apostila 1, daquele cara que pega o livro Odisseia para contar para os meninos, né? Porque as crianças, os jovens, adolescentes, eles gostam de ouvir histórias, né? Então, hoje, né, com o advento da internet, né, de modernizações, nós temos, assim, inúmeros meios de encontrar contos, né? Onde encontrar os contos. Isso mesmo, né, Júlia, que os jovens foram viajar e nem queria mais ir para a praia, só queria escutar a história do mundo. Nós temos muitos meios de encontrar os contos, né? Em sites, blogs da internet, né? Sites direcionados para literatura, são inúmeros. E tem livros só de contos. O bacana de ler contos, eu gosto de ler o Contos de Mistério, da Alice de Fagundes Telles, por exemplo, né? Ou aqueles outros contos lá da Clarice Lispector, né? É, esses contos, eles nos dão uma riqueza muito grande de história, porque é muito rápido, a gente lê uma história, e, é breve, né? Que você pega o conto ali, com 10 minutos você já leu, pronto, acabou. Então, você conheceu o personagem, conheceu o enredo, né? Um conflito que foi desenvolvido e resolvido, ou não, né? E personagem diferente, no tempo, no espaço, né? Assim, com 10 minutos, né? Você lê rapidamente. E o conto caiu na graça do público hoje justamente por isso, né? Por essa concisão. Você pega, às vezes, você, por exemplo, está no trem e trabalhar. Você não dá conta de ler num livro da Clarice Lispector de 190 páginas. Foram legais, né? Graças a Deus, né, Ana Júlia? Acho que foram os 3, de livro de conto que a gente leu. Isso mesmo, foram legais demais. Então, você não tem tempo para pegar um livro ali e ler o livro inteiro em meia hora, 40 minutos que você está viajando de trem para ir para o trabalho, né? As cidades grandes, digamos assim. Mas dá tempo de você, em meia hora, ler um conto, 2, né? Dependendo do tamanho do conto, você pode ler até 2, né? Com meia hora. Então, por isso que caiu na graça do público. Ô, Matheus, acho que são 8, tá? Porque o valor é 8, tá bom? Então, acho que são 8. Mas a característica do conto de leitura, você não pode parar, né? Se pegou, você tem que ler tudo. Não pode interromper a leitura para depois voltar. Então, o público-alvo, como eu falei, são aquelas pessoas que gostam desse conto mais conciso, nessa coisa mais rápida.
A verossimilhança presente nos contos, por exemplo, nós temos a verossimilhança o nexo, a harmonização da narrativa. Por exemplo, estou falando da narrativa nela mesma. Quando a gente está ali no conto da Chapeuzinho Vermelho, a gente não indaga, por exemplo, assim, nossa, mas a menina conversando com o lobo, Maria, pelo amor de Deus. Não, porque você sabe que isso faz parte da verossimilhança do conto. É o nexo do conto, certo? Você não indaga. Então, o conto, por mais que ele seja ficcional, como os três porquinhos, que a mãe falou, oh, tá na hora de vocês sair de casa e construir a casa de vocês, ficar morando com mãe a vida inteira, não. Mãe não fala com o filho, ô Maria, mãe porco não fala com o filhote, não. A gente sabe que isso faz parte da coerência do conto, né? Então, vai ter a verossimilhança do conto com ele mesmo, né? E vai ter a verossimilhança do conto com o mundo real, né? A verossimilhança interna, do universo interior do texto com o universo exterior, né? Que é do conto com o mundo real. Se tem verossimilhança com o mundo real ou não. Então, essa verossimilhança que a gente está falando aqui, na página 13. Na aula de sexta-feira, nós vamos falar sobre os elementos narrativos, né? O pente, personagem, espaço, narrador, tempo e espaço. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, tá? O pente aí que vocês ouviram falar com a Tamza, não é? Então, na próxima aula a gente vai falar disso, tá bom? A gente vai começar aí com os